Se você, assim como nós, ama café, A gente te convida a conhecer todo o processo, da colheita à xícara. primeiro é preparação de solo, né? Para você ter uma boa planta, a planta ser bem nutrida, com a nutrição bem feita, ela vai dar bons frutos, consequentemente. Então é preparação do solo, fazer análise de solo, análise de folha, depois que a planta já está grande, né, produzindo, para você saber principalmente o que a planta está necessitando, quais os nutrientes que ela precisa para fazer a formação do grão e o grão ser de altíssima qualidade. Então nesse exato momento aí você vai ter uma planta boa, bem nutrida, então ela vai te dar uma resposta muito boa de frutos. O processo do agrônomo é fazer o quê? Fazer toda a parte nutricional, quando tem pragas e doenças, ele que vai analisar e ver o que melhor jogar para controlar essas doenças e pragas. Mas geralmente no clima mais frio é muito mais difícil acontecer isso. E aqui só tem a gente que tem lavoura, então geralmente quem tem uma lavoura mais próxima e não cuida muito bem, aí a praga e a doença vai vir proliferar na sua, consequentemente. Só que dessa forma não tem, então aqui praticamente já é o terceiro, já estou indo para o quarto ano, não tem nenhuma praga e nenhuma doença. Então só vai ser jogado na planta o que a planta precisar. Não jogar o que as fórmulas apresentam para a gente jogar e só perder dinheiro. A gente vai fazer uma coisa mais objetiva, então você precisa de um agrônomo para estar fazendo esse acompanhamento. A gente trabalha com variedades diferentes para ser colhidos em etapas diferentes para não ter que perder a lavoura toda, porque geralmente se o café chegar a maturação toda por igual, você vai deixar de colher bons frutos. Uns vai passar, outros vai cair no chão. E o que interessa para a gente é a parte madura, são grãos maduros, que café é uma fruta, então fruta tem que ser colhido maduro, não estragado e também não verde. Então, a partir desse momento que vai ser esse fruto bem sadio, a gente tem essa maturação bem uniforme, a gente vai fazer essa colheita toda seletiva, só tira os maduros e o que já está passado, né, que geralmente sempre passa algum, e depois desse processo ele vai para o processo de descascamento, e lá que vai haver a separação. Aqui a gente opta para fazer a colheita seletiva por peneira, manual. Tem pessoas que fazem a colheita de riça no pano, aí tem que ser pelo menos um terreno não muito inclinado igual é aqui. E tem a colheita também por máquinas, né? Que é a colheitadeira. Então aí já é mais Cerrado Mineiro, mais para aquela região para lá. Então aqui o nosso é tudo colheita seletiva, principalmente via peneira e manual. A gente passa às vezes num pé de café umas 5 vezes para colher maduro. Nosso objetivo é colher maduro, né? Não existe colher verde. Claro que a gente não fica lá controlando também, então às vezes o maduro ele vai passar para passas, vai boiar depois, mas a gente acaba tirando ele.
E a gente está colocando o café aqui na caixa para iniciar o processo de descascamento do café. Aqui logo no equipamento de baixo aqui vai ter a separação do boia e do café maduro, onde vai entrar no processo do descascador para fazer a retirada da casca do café. Daqui ó, a colheita do dia. A gente tem as variedades do café Catucaí 785 vermelho e do Bourbon amarelo. Por isso essa diversificação de cores. Tá vendo? Diversidade de cores aí. Aqui você tem ó, Catucaí 785. Aqui a gente tem um Bourbon amarelo. Geralmente esse daqui que vai ser o boy, ó. O café que ele já passou do estágio de maturação, então ele fica leve. Ele vai subir na água. Aí aqui no momento a gente está usando a estrutura do nosso amigo Wesley, da Aparecida, para o nosso ficar pronto. Aqui é o separador de boia. O café maduro vai vir de lá para cá na base da água. Aí aqui ele separa o que é seco e passas, ele vai boiar. Aí a gente faz a separação com a peneirinha. E o que é maduro e verde ele vai afundar e vai lá para baixo no sistema. Muitos desses maduros aqui, ó, quando ele boia é porque ele tá com uma banda xoxa, olha lá, ó. Uma bandinha sem nada dentro. Ali, ó. Uma tem, a outra nada, ó. Viu? O café que afundou aqui, ó, vou pegar um pouco para vocês verem, ó. Aqui, ó. Esse é o especial. Aí aqui tem verde e os maduros. Aí lá no descascador esse verde aqui ele é separado. Aí só descasca os maduros. Como que a gente está aqui no Ezio, lavando até que o nosso descascador não estiver pronto, aí a gente fez o quê? Hoje ele lavou esse café pra gente, aí agora eu vou recolher esse café para estar levando para a nossa estufa. Então ele tem que enxugar mais. E você pode ver que ele está bem seco, foi lavado hoje de manhã. Mas ele tem que secar muito esse café, vai ficar top. Aí a gente vai juntar aqui, a gente vai levar embora e chega lá na nossa estufa, a gente espalha ele. Igual que estava espalhadinho aqui, conforme vai secando a gente vai aumentando a camada dele, né? Aí vai ficando assim, até secar. Tem que tratar certinho, tem que fazer conforme manda o figurino. Palha bem fininha e depois conforme ele vai secando, aí você vai engrossando ele. Durante o dia a gente colhe e à noite vem cá e lava. Aí a gente tem que ficar mexendo quando ele está molhado. Pelo menos em 30 minutos a gente tem que ficar e mexer. Aí conforme vai secando, você pode até pular um pouco mais de espaço de tempo. Em hora. Aí vai conforme vai o tempo também, que o sol também, ele... Se tiver um dia muito quente, tem que mexer mais vezes. Se tiver um dia muito frio, ou que não sai sol, tá nublado, aí você mexe pouco. Você não tem necessidade de ficar mexendo. Isso aqui agora a gente ensaca ele. Esse daqui vai dar pontuação alta, hein? Você vai ver. Olha a coloração dele. Tá bem douradinho. Tá bonito e cheiroso.
Não, é uma coisa maravilhosa. Você vê todo o processo, desde o início, o processo e chega na xícara final, você ir tomar os 90 pontos, 92 pontos. É muito gratificante, só quem faz que sabe. E a gente faz o melhor, né? A gente faz o melhor. Aí quando a gente não tá sozinho, sabe? Aí a gente vai fazendo conforme pode, né? Devagarzinho sempre. Aqui a gente tem uma estufa para onde a gente consegue armazenar durante a noite, continuar quente, calor. E aqui a gente tem as bases do terreiro suspenso. Todo o café cereja é seco na parte do suspenso. Ele consegue ter uma circulação de ar, de cima para baixo, de baixo para cima. Então ele não tem contato com o chão, com o piso. Consequentemente ele não puxa umidade novamente para o grão. Então assim ele consegue se manter sempre na mesma temperatura e consegue secar mais rápido do que o contato com o chão. E a gente está espalhando o lote do cereja que foi descascado antes de ontem. Como a gente levou e o rapaz não pôde descascar no mesmo dia, a gente deixou lá. Já veio enxuto. Aí que a gente agora vai largar o processo de secagem. Vai levar em média aí de 12 a 17 dias para ficar na umidade correta de armazenamento. Depois desse processo ele vai ficar mais 2 meses em descanso dentro da tulha, ensacado, para ele perder aquele gosto de verde que o café dá, por causa do processo dele. Aí, sendo assim, ele vai começar a ser preparado, analisado, para ver em qual lote que ele vai se adequar na hora da torra. Se ele vai entrar no kit 5 torras, a gente não sabe aqui o que vai dar de bebida de resultado final ainda nesse café. A gente só fica na expectativa que ele vai dar uma boa classificação, e é na hora da degustação, a partir do momento que o café está seco, que a gente vai saber a análise sensorial dele. Ele vai ter uma característica do melaço de cana, rapadura, ou se vai ter uma característica floral, se vai aparecer alguma especiaria, pimenta, cardamomo. Isso somente depois de seco que a gente vai conseguir entender quais são as características. Não é porque a gente planta algo no meio que vai dar aquela característica. Vamos colocar, plantei uma cana no meio do cafezal. Não quer dizer que o café vai dar melaço de cana ou rapadura. Então é o clima, a natureza, o terroir que vai definir
quais são os sabores e aromas que vai aparecer no café. Número do lote. Que a gente tá fazendo esse café aqui é o processo natural, né? Seca com a casca. Aqui a gente tá fazendo a retirada de todos os grãos verdes. Isso daqui ocorre o quê? Se você deixar ele no meio, na hora que você vai tomar o café, dá astringência. Como se estivesse comendo um caqui verde. Dá tipo uma cica na boca. Então essa cica ocorre pelos grãos verdes. Aí, ó. Vai estar mais bonitinho. Aí mesmo com torra clara ele dá amargor. Catucaí-açu vermelho é da mesma família do Catucaí 785. Ele é um café grande em fava, café mais adocicado, produtividade mais baixa. Isso é só para microlotes. Depois a gente trabalha com o Mundo Novo. Mundo Novo em altitude ele dá uma bebida excelente, peneira maiores e mais adocicados. Bourbon amarelo veio para altitude, ele é mais ou menos 800 metros e a gente está trabalhando a 1.120 metros de altitude. Então ele deu uma característica muito adocicada, um grão bem sadio, peneira alta, café que está sendo muito bem aceito nas montanhas capixabas. Depois a gente tem o Catucaí 785, é um café que ele está dando muita bebida, bebidas maravilhosas, cafés exóticos, uma boa complexidade em tamanho de peneira. E a gente tem o Catuaí 81, é um Catuaí antigo, que ele, para altitude, ele é um café mais tardio. Começa a maturação dele agora de outubro, setembro, outubro para frente. Armazenamento a gente opta agora por uma sacaria que vem cortada, graças a Deus. Inventaram uma sacaria boa, que é o Green Pro. É uma sacaria com plástica, não deixa entrar umidade no grão. Então, a partir do momento que o café sai lá do terreiro, ele é dentro do pergaminho, armazenado dentro dessa sacaria e forrado com uma sacaria de juta ou de nylon. Aí armazena no local seco, sem pegar umidade, sem pegar vento e sem pegar luminosidade. Ele vai ficar no mínimo 2 meses guardado, esse armazenamento depois da colheita. Para que esse armazenamento 2 meses? Para ele pegar e ele se estabilizar. Aí tem um grão que está um pouco mais seco, um grão que está um pouco menos seco. Ele vai ficar tudo por igual, ele vai estar com aquela descansada, vai tirar aquele gosto de verde que é da folhagem da planta. E aí ele vai começar a realçar o verdadeiro sabor dele. Esse é o processo de armazenamento. Depois da colheita. Depois que esse café é pilado, preparado,
e pronto para ser torrado, ele volta para dentro da mesma sacaria, porém aí ele vai ficar esperando o tempo certo de torra dele. Conforme sair a demanda de pedido, vai ser torrado o café. Então aí ele vai ficar esse tempo, ele pode durar dentro dessa sacaria sem perder característica alguma até 2 anos. Então você vai beber às vezes café de safra de 2 anos atrás com a mesma excelência do café colhido no mesmo ano. O café ele já tem que vir já com essa qualidade já da planta, através do armazenamento. Ele vai ter a sua característica própria de cada café. Na torra a gente faz permanecer essas características. Primeira etapa é a pila. Pila é nada mais nada menos que tirar a casca ou o pergaminho do café. Então quando você tira essa casca, esse pergaminho, você está fazendo o processo de pila. Ele tem a casca, que é a casca vermelha ou amarela do lado de fora. Aí é o café natural, é a seca do café natural. Dentro dessa casca tem o pergaminho, que é a proteção do grão. É onde fica a casca, e o pergaminho tem a polpa. Aí a gente fala do processo descascado ou processo despolpado. Descascado só tira a casca, despolpado tira a goma, essa polpa. Aí vai ficar o pergaminho protegendo o grão, é onde ele vai ser seco com esse pergaminho. Depois vai tirar esse pergaminho na hora de pilar também. E por dentro, na beirada do grão, vai ter a película protetora do grão, que ele só é eliminado na hora de torrar essa película. Então a partir do momento que você faz o processo de pila, você tira esses pergaminhos e essa casca, e aí ele vai para um processo de peneira. Primeiramente ele passa na densimétrica para tirar os conchas e os pergaminhos que fica sobra, né? É a parte mais leve dele. E depois ele vai para peneira. Peneira separa tamanho de grão, densidade. Como a gente trabalha com um café para expresso, um café para moída, a gente separa por tamanho de peneira. Geralmente para expresso a gente usa peneira 15 acima, e para moída a gente usa 13 a 14. E o fundo ainda separa, o fundo é como se fosse a escolha, né? Mas em virtude a gente tem altitude e ter clima mais elevados, a gente consegue ter mais peneira alta. Catação de defeitos, a gente traz ele para uma mesa de fundo preto e luminosidade branca em cima, para você identificar mais fácil os defeitos. Se você fazer o fundo branco com luminosidade branca, você não vai conseguir entender muito bem. Depois sua vista embaralha tudo, você não vê mais nada, né? A gente faz esse fundo preto para você ter mais objetivo. Ali na cata dos defeitos você vai catar ardidos, brocados, verdes. Ardido é um café que ele foi colhido não totalmente maduro, e no processo de seca o sol acaba atrapalhando a secagem dele. Então ele vai ficar uma coloração meio esverdeada, marronzada. Então esse é o processo do ardido, ele acaba dando uma sapecada na hora da seca. Aí você tem o verde, que ele é o grão não totalmente maduro, que é o imaturo, e ele vai apresentar a coloração esverdeada. Então isso é uma astringência muito grande que vai atrapalhar na bebida final. Os conchas são os quebrados, que ele abre como se fosse uma conchinha mesmo, uma conchinha de chips. Se ele for torrado juntamente com os cafés perfeitos, ele vai queimar. Então vai dar aquela astringência de gosto de queimado e amargo na hora da bebida do café, mesmo ele sendo uma torra mais clara. E os brocados são os piores que tem na face da terra, que são fungos. Então esse fungo ele já entra lá na planta quando o grão está verde ainda. Ele entra e fica lá dentro do grão, vai comendo toda a fruta. Aí é um fungo que ele vai dar um gosto de mofo, de coisa podre, estragada. E quando você passa ele num processo de eletrônica, fotocela, então ele não consegue catar esse grão, porque ele tem a mesma coloração dos demais, e o brocado é apenas um furinho. O que ele comeu está por dentro, não por fora.
Então isso é somente você consegue catar ele a olho nu. Então esse é um dos processos que a gente prefere fazer essa seleção para ter 0 defeitos. A sociedade brasileira ela fala que pode ter até 2 defeitos, né, em 300 gramas. O nosso é 0. Isso aqui é uma coisa mais equilibrada, mais redonda. A gente fala um café redondo, porque você sentir acidez, doçura, corpo, um retrogosto agradável. Se você tiver qualquer um desses defeitos no meio, você vai ter essa sensibilidade de ter algo diferente no café, que é o café que a gente fala que ele não é todo equilibrado, é um café desequilibrado. Às vezes você vai tomar ele quente, ele vai ter uma característica. Morno ele vai ter outra, frio ele vai estar horrível. Então ele tem que ser quente, bom, morno, bom e frio, excelente. Continua bom. Esse é um café equilibrado. Primeiro, para ser classificado, você tem que fazer o trabalho da peneira. Você vai pegar uma amostra de 300 gramas, separar os quebradinhos ali. Você vai pegar a peneira 15 acima, para você fazer essa classificação. Porque quando o café vai para fora, ele é peneirado também. Então, primeiro você vai ter a classificação para você querer saber só se o seu café bebe ou não. E depois você vai ter a classificação para comércio. Então, nessa classificação de comércio, ou até mesmo o que a gente trabalha, você vai separar esses quebradinhos dos maiores e vai separar esses defeitos para você ter um resultado perfeito no que você vai trabalhar. Então, quando você tem essa amostra, você peneirou essa amostra de café, você vai ter a torra, que você vai torrar 100 gramas desse café, fazer a análise sensorial dele. Essas 100 gramas você vai fazer de acordo com o lote que vai estar envolvido. Se você tiver 10 sacas de café, você vai fazer 5 xícaras. Se você tiver 100 sacas de café, você vai fazer 10 xícaras. Se você tiver acima de 150 sacas, são 15 xícaras. 15 xícaras contendo 9 gramas de café para 150 ml de água. Nessa quantidade de água com café, você vai ter o resultado de cada xícara desse lote. Só que quando você tem tipo lá 150 sacas, você vai furar 150 sacas na boca dela, no fundo e no meio. Você vai fazer uma liga desse material, desse café, e vai colocar nas xícaras. Então esse é um dos grandes fatores que a gente faz na classificação em bebida, que é a prova. Então aí você vai identificar acidez, doçura, corpo, creme, uniformidade, intensidade, cor da torra. Tem avaliação de degustadores profissionais que fazem uma prova, ele é do Q-Grader ou da SK, mundial. Então eles são classificadores que podem provar e dar nota e garantir que aquele produto é de uma boa procedência. Então eles estudam para isso, fazem prova para isso e todo ano é calibrado para estar praticamente todo mundo tendo a mesma percepção, né? Acho que, se eu não me engano, foi do ano 2000 para cá começou a classificação de café. Eu comecei em 2002 a fazer café especial, mas não tinha acessibilidade de prova, né? Só colheita. Então, desde 2002 que a gente já começa a fazer café especial e já começa a entender que existe café diferente do outro. Existe café bebível, existe café não bebível. Até então todo mundo bebia qualquer coisa, né? O nosso leque é 85 para cima, né? O que é mais baixo é o Conilon 84. E todos os arábicas são de 85. 85 é esse nível de exportação. Vai para exportação 82, 83, 82. A gente está trabalhando com 85. Quando a gente pega nos microlotes e os exóticos ali com 88, 89, 90, isso é a exportação do Brasil, né? Que vai ficar no Brasil. E os gringos que gostam desses microlotes, principalmente nas cafeterias picas lá fora. Então, o processo de teste você vai fazer ali 100 gramas de café, né?
vai fazer a torra de 100 gramas de café, você vai entender primeiramente o que é o grão de café, qual é a dureza desse grão, como que ele vai se responder na torra, o que ele vai dar de característica de bebida. A partir daí que você vai entender como que você vai trabalhar a torra nele. Aí você vai ter que torrar e provar. Querendo ou não, você vai ter que ser um provador. Não precisa ser certificado, mas você tem que entender o que é o resultado. A torra tem a magia, né? Torra lá tem vários fatores que influenciam. Primeiro, você tem que estar bem para você estar fazendo o seu trabalho. Se você não estiver bem, não vai sair nada perfeito. Alguma coisa vai dar de errado. Você tem que ter um equipamento bom para fazer a torra, senão também vai perder com isso daí em características. Depois você vai ter que trabalhar em tempo e temperatura. Tempo e temperatura que vai definir o que você quer no café. Hoje no Seleção do Mar a gente tem os 5 torras, aí ele é por tempo e temperatura. Em média ele vai torrar o mesmo café, porém em temperaturas diferentes e com tempos diferentes, que vai ressaltar esse sabor de acidez, de doçura e de amargor. O mesmo café você consegue ter esse padrão. Aí a gente trabalha nos cafés de 85 e 86. Você consegue ter essas características todas no mesmo café. Quando você pega um café de 87, 88, 89, aí cada um já tem seu característico. Igual tem o melaço de cana. Não adianta eu fazer uma torra chocolate no melaço de cana que eu vou perder o melaço de cana dele. Eu sei que ele vai ficar ainda uma doçura, mas ele não vai ter o melaço de cana. Cada torra, depois de cada café exóticos, ele tem a sua resposta de cada grão. Aí é uma conexão. A conexão você tem que entender o que é o grão e ele vai te dar a resposta conforme vai seguir na torra. Aí não vai nem pelo tempo, vai sim pela sua conexão com o grão. Chega pedido, automaticamente a gente faz a separação desse pedido. Depois a gente vai fazer a torra desse pedido, geralmente no dia, para ser despachado no outro, né? A gente não trabalha com estoque pronto, a gente trabalha com estoque lá para ser torrado. Então vai pegar cada café, vai ser torrado, embalado no mesmo dia, se vai ser em grão ou se vai ser moído, separado, embalado, datado, e depois é separado conforme cada pedido de cada um. Aí coloca no seu pacote específico ou na caixa e despachado no dia seguinte ou no outro dia para o destino. Aí o carro vai pegar aqui, vai levar para Vitória ou vai para Jardim Logo dos Correios e depois vai seguir em direção a cada destino de cada endereço. Quando a pessoa fala muito obrigado pelo seu produto, é uma satisfação para a gente, enche o nosso coração e enche nossa mente de orgulho para fazer um próximo lote melhor ainda. É um trabalho que a gente faz para ter esse reconhecimento. Não adianta também eu colher qualquer fruto de café e falar não vai ser consumido, não vai ser apreciado por ninguém. A gente já colhe sabendo quem vai ser a pessoa especial que vai estar consumindo esse café. Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa mais que especial que vai consumir esse café. Então é uma gratidão que a gente tem de poder fazer um belo trabalho e ter esse reconhecimento final.
Para mim, produzir café especial é saber que alguém lá do outro lado vai estar tomando o melhor café da vida dele. Principalmente porque todo o meu trabalho que eu vou agregar, que eu vou colocar minhas mãos, primeiramente vem a bênção divina, que vem a bênção de Deus. E a partir do momento que Deus usa minhas mãos para produzir esse café, com certeza vai ser o melhor café da vida. Porque ali vai ter todo o meu amor, todo o meu entendimento, toda a minha devoção e todo o meu carinho, principalmente. Quando eu vou preparar esse café, que eu vou colher esse café, fazer esse café chegar até a xícara, até a mesa de vocês, ali vai ter todo um sentimento mais que especial, que é toda a minha vontade depositada naquele café para chegar até vocês e ser o único café, o melhor café de toda a sua vida.